Bom, pessoal, esse aqui é um programa piloto, uma ideia que me surgiu de vez em quando escrevendo lá no X, né? O antigo Twitter, eu costumo brincar que é o ex-Twitter, falando sobre Vasco e, e assim, aos poucos foi surgindo aí essa ideia de ter um espaço, ter um local e com esse fundamento, né? Vasco para poucos. Então, estou gravando esse piloto aqui. Pode ser que alguns momentos sejam lives, pode ser que alguns momentos sejam gravações. E, enfim, eu estou reduzindo, meu objetivo é reduzir cada vez mais qualquer eventual popularidade que algum dia eu já tive para falar sobre o nosso time de coração, sobre o Vasco. Então, eu já tive uma conta no antigo Twitter com um pouquinho mais de 6 mil seguidores, né? Nada muito influencer, tô longe de ser um influencer. Agora estou com uma conta, né, recente de 600 seguidores e temos como meta colocar aqui no canal Vasco para Poucos 6 seguidores. Não podemos ultrapassar isso. Eu quero 1% de pessoas que me seguem no X aqui nesse canal. Por que é Vasco para Poucos? Pelo seguinte, eu encontro muito pouca gente, muito pouco torcedor disposto a encarar a realidade do Vasco. Então, assim, eu não quero conversar com. Já tem muita gente fazendo análise tática. Já tem muita gente dando furo jornalístico. Já tem muita gente com contato e fontes quentíssimas sobre o Vasco. Tem muito perfil aí para dar opinião sobre jogador, scout sobre atleta. Enfim, isso a gente já tem demais, né? É atleta? Eu falei atleta. Eu não lembro. Não lembro. Lembro, eu falei. Agora não lembro. Mas, enfim, o que ficar aqui tá gravado. Não tem problema nenhum. Vou voltar, não vou editar isso aqui, não. Mas já tem muita gente. Muita gente falando profissionalmente, e eu diria até extra profissionalmente, sobre o Vasco, sobre o futebol do Vasco, sobre as coisas que acontecem no Vasco, sobre tudo. Então, e eu encontro, com raras exceções, poucas exceções, poucas pessoas que tratem o Vasco com a seriedade que o Vasco merece. Que tratem o Vasco com a realidade que o Vasco tem nesse momento. Com a realidade que está estapeando a nossa cara a todo instante sobre o que é o Vasco e sobre o que se tornou o Vasco de 2000 para cá. Né? A gente teve um soluço de glórias ali em 2011, né? Conquistando o nosso último título nacional, Copa do Brasil, e não conquistando o nosso quinto título de campeão brasileiro por uma questão absolutamente vergonhosa e vexaminosa da arbitragem que aconteceu em 2011 e continua acontecendo agora em 2024, normalmente com tecnologia, com VAR, com melhora, com curso da CBF, com todo esse processo, está aí, está rolando e ninguém liga. Ninguém liga. John Textor, dono do Botafogo, pode trazer a empresa A, B, C, Y, W, Z. O GE vai noticiar que o Vasco é o time mais afetado pelas mudanças de VAR. Vai acontecer tudo isso. A torcida do Vasco vai cantar em São Januário que se roubar o Vasco, a porrada vai comer. A porrada está morrendo de fome. A porrada está famélica. Porque simplesmente continuam roubando o Vasco em São Januário e, graças a Deus, a porrada não come. Porque quando come, não resolve nada e geralmente prejudica o Vasco. A gente fica sem poder mandar os jogos no nosso campo, né? Então, a torcida grita isso, todo jogo, né? Vou lá com a minha filha de 11 anos morre de rir com isso. Porque, olha, toda entrada de arbitragem é isso. Se roubar o Vasco, vai ter porrada. E não se rouba, ninguém deixou de roubar o Vasco por medo dessa hipotética porrada que vem acontecer e que não acontece, felizmente, pelo menos não por isso. O que acontece só, na verdade, é destruir o estádio de São Januário, né? Pancadarias lá fora, eventualmente rojões disparados contra São Januário e esses protestos absurdos
de quando São Januário está sendo pintado, está ficando bonito, coisa e tal, vão lá e picham o muro de São Januário, né? Então, assim, sempre esses protestos muito inteligentes, né? Essas manifestações muito sensatas e, para ser bem irônico aqui, que tem revelado resultados maravilhosos, diga-se de passagem, né? A gente pode ver como o último apavoro, né, que foi dado nos jogadores, né? Aquela intimidação do Ryan com 17 anos, fogos de artifício sendo estourados ali para a galera não dormir na véspera de um jogo, invasão de condomínio ali contra o Rossi e outros atletas, como tem feito o Vasco alavancar na tabela, né? Estamos ali, poxa, super distantes, a 1 ponto da zona de rebaixamento. Seguramente não estaríamos na zona de rebaixamento não fosse esse trabalho árduo das pessoas que ficam tornando um ambiente que já está caótico ainda mais caótico, né? Enfim, a ideia de Vasco para poucos é essa: é trazer um olhar frio de alguém que tem um coração quentíssimo, apaixonado pelo Vasco. Então, assim, eu torço pelo Vasco. Aquela frase, maldita frase que criaram de que o Vasco é para quem acredita, eu quero distância dessa frase sempre. Porque, assim, o Vasco, para mim, é para quem torce pelo Vasco. E o que eu aprendi com meu avô, o que eu aprendi com a minha história de relacionamento com o Vasco, com São Januário, com títulos, com as viradas históricas, com derrotas homéricas, com derrotas doloridíssimas, que o Vasco é para quem é Vasco. Porque, inclusive, só acredita quem permite a dúvida. Então, se o Vasco for para quem acredita, acredita porque tem quem não acredite, tem quem duvida. Eu não duvido do Vasco. Eu sou o Vasco. Eu não preciso acreditar no Vasco. Eu sou Vasco. E aí é o que o mestre Aldir falou uma vez: se o Vasco for para a 2ª divisão, eu vou ser Vasco. Se o Vasco for para a 3ª divisão, serei Vasco. Se o Vasco for para a Série D, eu serei Vasco. Quando o Vasco acabar, se acabar um dia, eu serei Vasco. Essa é a minha visão. Isso aí é um resumo de um poeta que traduz como eu me relaciono com o Vasco. Acabou. Então, assim, mas o jogador é ruim, não é o jogador que eu queria no Vasco. Isso aí acontece, eu sou torcedor também. Mas entrou em campo e está vestindo, está trajado da camisa do Vasco, estou torcendo. Entrou na água, está com a sunga do Vasco, está com o maiô do Vasco, estou torcendo. Entrou no fute-mesa, né? O antigo futebol de botão, e ali tem um representante da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, eu estou torcendo. Então, o meu relacionamento com o Vasco, ele está para além de vitórias, derrotas, conquistas, títulos, semifinais, finais, perdas, eliminações, avanços e etc. e tal. Né? Eu sou muito feliz quando o Vasco ganha. Eu fui muito feliz em 98. Eu fui muito feliz em 87, 88. Né? Fui muito feliz com a Taça Guanabara de 86, que são os primórdios das minhas lembranças como torcedor do Vasco. Fui muito feliz com a cabeçada do Sorato em 89. Tive a oportunidade de tirar uma foto com o Sorato lá na última audiência pública em São Januário, no ginásio do Potencial Construtivo. Fui muito feliz com tudo isso. Acreditei demais no título brasileiro de 92. Chorei horrores quando nós perdemos por causa do Regis, aquele goleiro que, enfim, parecia um goleiro de botão levando uma azeitonada, né? Rebatendo a bola para dentro do gol. Chorei muito quando nós perdemos a oportunidade de ir para aquela final daquele campeonato, que o Vasco foi disparado o melhor time daquele campeonato de 92. Né? Um Vasco com Bismarck, um Vasco com Bebeto, um Vasco com William, um Vasco que era realmente surgindo o Edmundo enquanto jogador, né? Talentosíssimo, né? Diferente do Edmundo que nós vemos hoje enquanto
Pessoa que fala, né? Eu não vou chamá-lo de comunicador, porque eu sou profissional de comunicação, né? E não é porque todo mundo fala que todo mundo se comunica. Então eu vou me abster de chamar o Edmundo, que foi um dos atletas que mais me fez feliz pelo Vasco em campo, sobretudo naquele ano de 97, né? Mas eu não vou chamá-lo de comunicador, porque ele não é um comunicador, né? Ele é alguém que fala, que tem um alcance muito maior que o meu, né? Que provavelmente jamais verá essa crítica minha a ele, mas não é um comunicador. É um cara que fala, e infelizmente tem falado coisas muito ruins para o momento do Vasco, né? Embora supostamente ele seja alguém que curta, apoie a gestão atual, conduzida pelo Pedrinho, na prática ele tem se demonstrado muito mais um cara capaz de gerar fogo amigo, aquele que bota gasolina quando tenta apagar o fogo, né? Mas eu vi em 92 o Edmundo surgir enquanto atleta talentosíssimo naquela época. E eu tenho uma tristeza muito grande por aquela perda daquele título de 92. Né? Cheguei um dia a comentar que, inclusive, talvez seja próximo o que eu vivi, com circunstâncias completamente diferentes, momentos completamente diferentes. Então, não adianta falar, pô, tá comparando, não sei o que, tal. Não, estou comparando zorra nenhuma. Estou falando isso aqui. Eu imagino que o que os torcedores do Botafogo tenham vivido no ano de 2023 seja próximo do que eu vivi em 92, que era a expectativa de que o meu time ia ser campeão brasileiro. Ali, quando foi para a segunda fase, eu não tinha a menor dúvida. Né? Ali o grupo era Vasco, São Paulo, Santos e Flamengo, não tinha dúvida de que nós iríamos para a final, e fosse quem fosse na final, a gente ia atropelar. Eu imagino que seja isso. Épocas diferentes, momentos diferentes, pontos corridos, final, ida e volta, Maracanã de cimento, arquibancada geral, hoje ponto. Tem tudo isso, gente. Pô, tudo isso. Não vamos implicar com isso, não. Mas assim, acho que senti algo próximo do que eles sentiram, porque fiquei muito frustrado, como imagino tem essa sensação dos botafoguenses em relação ao ano passado, principalmente quando abriram, né, uma vantagem muito grande. O Vasco é uma vantagem muito grande, não apenas numericamente, quando foi a primeira fase dos pontos, né, mas em campo, né, sobrava, né. Tá lindo de ver aquele 92. Enfim, 92 não estava na minha pauta para falar nesse programa piloto de abertura, nessa gravação aqui que eu estou fazendo. Vou disponibilizar nas redes, com o objetivo de a gente chegar a seis inscritos no canal. Isso é importante. Temos que chegar a 6 inscritos. Não podemos ultrapassar 6 inscritos. Esse canal ele é feito para flopar. Por favor. Por favor. Isso é um compromisso que eu tenho que ter com aquelas pessoas que a conta gotas comentam algumas coisas que eu posto no X Twitter. Então, são poucas pessoas que comentam. Então, nós precisamos, inclusive, dar veracidade a quando alguém fora da nossa bolha aqui, de torcedores com mínimo de consciência sobre a realidade que o Vasco passa, a gente possa dar veracidade quando eles se referirem a esse canal como um canal para meia dúzia de torcedores. É um canal para meia dúzia, é o objetivo. Atingirmos meia dúzia de inscritos e não passarmos disso em nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Então vamos manter esse compromisso aí. A gente tem até dezembro, né? Hoje é dia 2 de julho de 2024, então quer dizer, a gente tem praticamente aí o mês de julho. Então temos os meses 7, 8, 9, 10, 11, 12, para até dia 31 de dezembro a gente ter meia dúzia de inscritos nesse canal. E aí teremos atingido a nossa meta inicial, né, para que você se inscreva. Likes ou dislikes, enfim, à vontade, aí eu também não vou restringir. Tenho uma expectativa de receber mais dislikes do que likes, né, pelo histórico que eu tenho aí com a internet e Vasco. A tendência é essa, vão vir mais dislikes. Mas deem, por favor, tá? Não tem problema nenhum.
O problema é a inscrição. A gente tem que finalizar ali em meia dúzia de inscritos, né? Não podemos ultrapassar esse número. É um canal feito para flopar, né? Por isso que é Vasco para poucos. E vão ser poucos que se interessarão e que virão aqui para a gente comentar, né, o que a gente tem para falar. E aí nós vamos para o nosso primeiro assunto, né? Que enfim, é o nosso glorioso Felipe Coutinho voltando ao Vasco, né? E assim, precisamos celebrar isso. Isso precisa ser celebrado, gente. Eu ontem contabilizei mais de 20 situações de reclamações quando eu dei uma zapeada lá no ex-Twitter. Mais de 20 reclamações relacionadas à volta do Felipe Coutinho. Então, assim, é algo verdadeiramente incrível para mim, né? Que nós tenhamos esse número de reclamações de alguma forma relacionadas à volta do Felipe Coutinho. Eu espero que boa parte seja ironia, e eu não tenha compreendido a ironia em tempos onde o óbvio precisa ser expressamente dito, registrado, se possível, com carimbo e firma reconhecida em cartório. Mas eu ouvi desde reclamações sobre o Felipe Coutinho estar trazendo o Alex Teixeira e o Souza para o Vasco, e isso me soa de uma forma tão absurda, porque as pessoas tratam isso como... Eu fico imaginando assim, o Pedrinho, né, o presidente Pedro Paulo, ajoelhado diante de um trono no qual está o rei Felipe Coutinho e ele fique obedecendo às ordens do Felipe Coutinho como um grande popstar que peça coisas absurdas, né? Como aqueles grandes cantores da década de 80, 90 que pediam 1000 toalhas brancas com as suas iniciais bordadas e com um cheiro de sândalo, coisa e tal. Então, assim, gente, olha só, Felipe Coutinho poderia encher por longos anos os burros de dinheiro jogando na Liga Árabe. Se quisesse voltar para a Europa, vamos fazer uma convenção aqui entre nós, poucos vascaínos, aqui do Vasco para poucos, que ele poderia voltar para a Europa não em um clube de primeira prateleira, como já jogou e jogou muita bola. Jogou muita bola. Foi pouca, não, jogou bola demais. Mas tem mercado na Europa. Ou seja, poderia encher os burros de petrodólares ali da Liga Árabe, como poderia encher os burros de libras esterlinas ou de euros, numa situação muito tranquila, ainda por longos anos. O Felipe Coutinho decide voltar para o Brasil. Felipe Coutinho, aos 32 anos, com a trajetória que ele tem, volta para o Brasil hoje e fala o seguinte: eu quero jogar em qualquer clube da Série A. Todos os clubes da Série A, sem exceção, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, todos os outros, abrem as portas, estendem tapetes vermelhos ou das suas cores do clube
recebem com realejos, com presentes, com brindes o Felipe Coutinho. Não há nenhum clube que negue hoje no futebol brasileiro o Felipe Coutinho no seu elenco. Nenhum. Para chegar a pegar a camisa e ser titular em todos os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Felipe Coutinho está nestas condições hoje. Nestas condições hoje. E ele resolve ir para o clube do coração dele, clube que ele foi criado, clube onde ele surgiu, um clube que vive um momento altamente turbulento na sua história, numa situação inédita do futebol sendo controlado por uma empresa e o associativo sendo controlado e as atividades do associativo sendo controlado pela sua diretoria administrativa, respeitando os demais poderes do Vasco. E entre essa empresa e o Vasco é um litígio que está em mãos do Poder Judiciário. Todo o cenário caótico para nenhum atleta nas condições do Felipe Coutinho querer vir jogar no Vasco. Como há, né? Como houve atleta que optou para ir para São Paulo. Fez o gol contra a gente, felizmente conseguimos devolver ele 4. Mas optou para ir para o São Paulo. Como há atletas que nós sabemos, dito não por um, mas por vários diretores executivos que aqui passaram, que não queriam vir para o Vasco. Natural, porra. Né? Felipe Coutinho não. Escolheu vir para o Vasco. E aí as pessoas, os torcedores, e eu não falo nem da molecada mais nova, não, que às vezes não viveu ainda mercado de trabalho, não tem uma experiência aí de vida um pouquinho mais densa, digamos assim. Mas a maioria, a esmagadora maioria dos torcedores, acha que o Felipe Coutinho ia vir e só ia ser um atleta, que ele não ia chegar aqui comentando nada. Que ele não ia conversar com o Pedrinho, com o Felipe e com os demais componentes ali da direção, e que hoje, por uma questão de uma liminar, controlam a empresa da Sociedade Anônima de Futebol do Vasco, que ele não iria conversar com essas pessoas de igual para igual. Ele iria chegar e ia ser só um atleta que entrar em campo, como contratações do nível, enfim, de Marcinho, Ian Sassi, o próprio Nenê, né, que nos ajudou muito quando da sua primeira passagem pelo Vasco, e temos hoje viúvas de Nenê aí direto, né, muitas delas, inclusive, fazendo desplante de dizer que o Nenê é melhor do que o Payet, né, de que o Dimitri Payet, né? Acho um desplante, mas, enfim, por isso que eu falo para poucos, eu não falo para muita gente, não. Deus que me livre, São Januário que me livre de falar para muita gente. Estou fora. Minha mãe Ança me proteja de falar para muita gente. Mas, enfim, mesmo o Nenê ele não chegou aqui dizendo. Agora, o Felipe Coutinho chega aqui falando de igual para igual com essa galera. Ou vocês acham que não? Ou vocês acham que o Felipe Coutinho, apaixonado pelo Vasco, porque só sendo apaixonado para abrir mão de tudo que falamos alguns minutos atrás e vir jogar no Vasco, ele realmente tenha vindo para querer só disputar não cair para a segunda divisão do futebol brasileiro. Não, pô, o Coutinho vai chegar aqui e vai negociar, cara. E vai negociar. E vai negociar o que é melhor para ele, que, aliás, é justo, né? Isso que a gente espera de um trabalhador, quer seja do futebol, que as pessoas acham que o trabalhador do futebol ele tem que ser um franciscano. Um abnegado. Não, Coutinho, vem pro Vasco, mas de graça, calando a boca, não fala nada, não se mete em nada. Só quero que você entre em todos os jogos e faça 5 gols. Gente, vamos cair um pouquinho na realidade, né? O Felipe Coutinho é a maior contratação do Vasco no século. Felipe Coutinho é a maior contratação do Vasco no século no qual nós estamos.
comparável a poucas contratações do século anterior. Vamos ser honestos. Vamos ser bem honestos nesse aspecto. Porque grandes ídolos que nós temos hoje no Vasco, quando contratados, foram hiper questionados. Quem lembra da formação do time de 1997, que viria a ser campeão brasileiro, que perdeu o título do estadual para o Botafogo, na famosa final da dança da bundia, do já falado e tratado aqui senhor Edmundo. A formação daquele elenco, ela se fosse em época de ex-Twitter, foi altamente criticada, seria cancelada aquele elenco. A chegada do capitão Mauro Galvão foi tratada com desconfiança por 8 a cada 10 torcedores do Vasco. Estava velho, não teria mais condições de jogar. Valber, a mesma coisa. Wagner, um dos grandes e mais habilidosos jogadores que já atuaram com a camisa do Vasco, idem. Evair, também. E a que estava entrando sob dúvida. Será que o Felipe é tudo isso? Esse lateral, cara, pô, não sei se vai dar conta da lateral esquerda. Então, a gente precisa reconhecer que nesse século não existe dentro do Vasco, eu não vou nem entrar no mérito dos outros times para não gerar polêmica e acabar tendo mais de 6 seguidores aqui nesse canal. Mas dentro da lógica desse time, nesse século, uma contratação sem nenhuma contestação. E comparável a poucas contratações que o Vasco fez no século passado. A gente tem que olhar para essa realidade. E o Coutinho vai chegar apitando. Que bom que ele chega apitando. Há de chegar apitando. Apite, Felipe Coutinho. Por favor. Porque é jogador campeão, é jogador habilidoso, é jogador da casa, é torcedor do Vasco. Tem moral, tem estrutura, tem educação, tem conhecimento técnico, tático e de gestão de carreira para dialogar com a diretoria, quer seja ela da associativo, que por hora dirige a SAF pela liminar, ou quer seja a diretoria da SAF que venha a ser constituída pelos prováveis CEO, CFO, diretor executivo. Coutinho tem moral para sentar numa mesa com essa galera e falar abertamente o que ele pensa. Então, gente, vamos parar de reclamar se vem por empréstimo, se ele está trazendo Souza e Alex Teixeira, se ele está mandando no Vasco, se ele está... Não. O Coutinho que é o melhor para o Vasco. O Coutinho vai vir jogar pelo menos 1 ano no Vasco. Isso é bom pra caramba pra gente. A gente tem a oportunidade de ver 2 craques que nesse século não vimos juntos atuarem no nível de craques como Dimitri Payet e Felipe Coutinho jogando juntos. Então, gente, vamos ser felizes um pouquinho, né? Tá na hora da gente ser feliz um pouco com a volta do Felipe Coutinho. Anunciem como quiserem. Bota só um post, faz festa, chama torcedor, não faz, desfaz. Gente, eu quero o Felipe Coutinho vestindo a camisa no número que lhe der, no número que ele aprovar, no número que ele quiser, entrar em campo e jogar futebol pelo Vasco. Eu quero ver o pouco do que eu pude desfrutar desse atleta. Um atleta que tem um caráter inquebrantável. Um atleta que é vascaíno. Um atleta de um talento raríssimo no futebol, sobretudo no futebol do meio de hoje, que não cria mais meias, como os nossos irmãos em espanhol falam por aqui, meias de enganche.
como é o Felipe Coutinho. Ah, mas ele é ponta, mas ele é do último terço, ele é box to box, ele volta. Gente, fiquem com a linguagem que vocês quiserem, cara. Não tô nem aí. Quero ser feliz de desfrutar da possibilidade de mais minutos desse craque que eu tive a felicidade de, em 2009, 2010, ali, ver poucos minutos com a camisa do Vasco. E eu vou poder vê-lo depois de passar pelos títulos, pelas conquistas, pelos grandes clubes que ele passou, jogando no Vasco. Então, não vou reclamar de apresentação, não vou reclamar de contrato, não vou reclamar de nada. Ele está vindo para fazer o melhor pelo Vasco. Felipe Coutinho, eu, na irrelevância da minha figura, estou só feliz porque você está no Vasco de novo. Então, assim, agora aqueles que querem ser amargos, sejam também. Sejam, reclamem. Reclamem porque não vai ter papel impresso para você guardar o ingresso da volta do Coutinho, porque você tem que fazer reconhecimento facial. Reclamem porque você estava achando que o Vasco ia comprar os direitos econômicos de toda a família e as próximas gerações de Felipe Coutinho. Reclamem porque o Felipe Coutinho vai ter que se dedicar entre o futebol e a administração do empreendimento dele em Búzios. Reclamem do que quiserem. Sejam amargos. Eu não serei. Eu estou feliz demais, como poucas vezes estive nesse século, em poder ver Felipe Coutinho atuar novamente pelo Vasco. E essas são minhas últimas palavras, meus últimos tostões sobre esse assunto, porque agora a gente vai mudar de assunto para uma das três pautas que eu pensei aqui para esse programa piloto, né? Esse programa número 1 do Vasco para poucos, né? Vou colocar alguns cortes lá no Freud Irônico, lá no ex-Twitter. Mas eu queria falar agora sobre o nosso presidente, Pedrinho, e a sua relação, né, com a Vasco da Gama SAF, né? Essa é a nossa pauta número 2, que a gente vai falar agora. E aí a gente tem um paralelo aqui também, né? Entre Pedrinho e Felipe Coutinho. Pedrinho estava, até então, sob o vento gélido dos equipamentos de ar-condicionado dos estúdios Globo, sendo eleito ano após ano como o melhor comentarista de futebol, né? Dentre os homens que comentam futebol, o que, sem desmerecer a sua capacidade, porque de fato é um baita comentarista e entendedor de futebol, mas convém ressaltar que ele tinha concorrência muito baixa, né? A gente está falando aí de Roger Flores, Ricardinho, e outros atletas, Fábio Júnior. E lembrem aí, podem colocar em comentários outros atletas que se tornaram, né? Alguns a gente até considera bons assim, mas eu realmente vejo muito poucos, né? Com a capacidade de comentar futebol com a qualidade que o Pedrinho comentava. E lá estava ele, sob o uniforme global, ganhando justamente o dinheiro pelo que ele ganhava, quando já não é de hoje que ele participa da política do Vasco, querendo transformar o Vasco. Tem um áudio de 2020, maio de 2020, pandemia, do meu extinto podcast
Freud implica, tá até hoje lá o áudio no Spotify, em que o Pedrinho, em 2020, ali então apoiando ainda a candidatura do Sempre Vasco, mas não vindo como candidato a presidente, e ele vai lá como uma pessoa muito simples, como ele é, o Pedrinho demonstra nas suas entrevistas coletivas, não é uma mentira, em que ele fala tudo aquilo que ele pensava que a gestão do Vasco precisava e que ele está proporcionando hoje. E eu já fiz postagem no ex-Twitter com esse corte, falando sobre como o Pedrinho é o único presidente, pelo menos dentre todos os que eu vi, que põe em prática aquilo que ele dizia há 4 anos atrás, sem ter mudado nada. Inclusive, vou ver aqui a possibilidade de colocar essa minutagem que eu recortei. Para quem não tenha tido a felicidade de ver no ex-Twitter, deixa eu tirar aqui porque a outra tela não está funcionando, não. Então vamos manter assim. Deixa eu achar aqui, porque nós temos aqui esse trecho do Pedrinho. Então eu vou abrir aqui, ele não vai ainda mostrar, mas vou compartilhar com vocês agora esse trecho. Vamos ver se o som vai. Deixa eu botar aqui para apresentar um arquivo de vídeo. Então tá aqui, quero apresentar, vou abri-lo. Como vascaíno, tá? No início lá de janeiro eu pergunto para você, Rafael, o que você espera que seu time vai brigar no Campeonato Brasileiro desse ano? Para mim, eu falaria fugir do rebaixamento. Aí, se um gestor fala isso, como é que você, como torcedor, ia responder? Provavelmente ele não poderia falar isso. Exatamente. Então, assim, às vezes, o torcedor ele gosta de ouvir coisas que vão criar uma falsa esperança. E o torcedor do Vasco não pode ser criado por falsa esperança. Ele tem que ser criado com verdades. E só vai falar a verdade para o torcedor do Vasco quem ama o Vasco. E eu não preciso do Vasco para nada na minha vida. E mesmo se eu precisasse de algo do Vasco, eu nunca tiraria de forma ilegal do Vasco. Porque o Vasco é um grande amor da minha vida. Porque, presta atenção, foi em maio de 2020. Eu vivi lá dentro e foram 20 anos. Então começa a aparecer um monte de gente falando que conhece o Vasco. Mentira. É só você ver as redes sociais, só começou a falar de Vasco porque vai se candidatar. E aí começa a falar, se não faz projeto gigante é porque não pensa do Vasco. Lógico que existem diversos projetos gigantes. Mas assim, não existe milagre. Existe profissionalismo. Não existe mágica, não existe mágica. Existe profissionalismo. Existe jogar a verdade para o torcedor. Existe quitar as dívidas do clube, pagar os funcionários, pagar os atletas que estão lá, que não recebem e não reclamam de nada. E aí você começar a preparar o teu terreno para uma próxima gestão que de repente não vai ser nem a tua, vai ser de um outro. Mas isso é amar o Vasco. Amar o Vasco é plantar uma semente para outro sentar na sombra. Plantar uma árvore que outro vai sentar na sombra. Não é você que está fazendo a gestão esse ano que quer ganhar os louros de nossa, que gestão. Não. Eu não estou nem aí para quem vai ganhar os louros. Eu quero que façam bem ao Vasco. E fazer bem ao Vasco hoje é comunicar a verdade. É você ter projetos que são palpáveis, né? Que não são compatíveis com o que o Vasco pode atingir. Para criar, fazer cosquinha, dar alegria para o torcedor, encher o torcedor de falsa esperança. Então, assim, o Vasco precisa de pessoas sérias que amam o Vasco realmente. Então, ouviram, né? Se não ficou claro, volta, né, o vídeo e escuta. E aí eu desafio a meia dúzia, ou ao próximo que nós chegarmos disso, porque a nossa meta é até dezembro, né? Lembrando que nós temos uma meta de até dezembro chegarmos a meia dúzia de seguidores aqui no nosso canal Vasco para Poucos, né? Um olhar frio de um coração quente do torcedor vascaíno. Eu desafio
a meia dúzia de torcedores que nos escutem aqui, que nos acompanhem, que me acompanhem lá no ex-Twitter, a mostrarem ações do Pedrinho desde que ele foi empossado como presidente da diretoria administrativa do Clube de Regatas Vasco da Gama, que contrariem isso que ele falou e que eu mostrei aqui em maio de 2020. Esse desafio está aberto. Está aberto. E quando ele fala que o que o Vasco precisa é de alguém que fale a verdade para o torcedor, só me vem à cabeça a cena do Pedrinho chegando no hotel, onde a equipe do Vasco passaria a noite na véspera da partida contra São Paulo, e ele sai antes dos jogadores, comissão técnica, e vai lá falar com torcedores, de torcida organizada, que não são torcedores que representam a torcida do Vasco. Fique bem claro, senhora Atovaz, Associação das Torcidas Organizadas do Vasco. Vocês não me representam. Vocês não representam a torcida do Vasco. Porque vai ter muita gente que vai dizer assim: ah, mas o Pedrinho, o Freud, o Rafa, o Pedrinho, ele saiu da Globo porque ele quis. Ninguém foi botar arma na cabeça dele para ele virar presidente do Vasco. E aí eu concordo. Eu só vou dar a devolutiva no mesmo tom. Mas também ninguém foi botar arma no Fabinho da Força Jovem, no Leozinho, presidente da Atovas. E nenhum presidente, ou dirigente, ou associado de torcida organizada para fazerem o que fazem. Porque eles é que falam que estão lá lutando pelo Vasco como se fosse um fato que a eles coubesse. Quem foi que imbuiu a torcida organizada de lutar pelo Vasco? Quem foi que assinou papel para dizer que eles falam pela torcida do Vasco? Não, eles falam pelas suas torcidas, que muitas vezes lhes é objeto de preocupação maior do que o clube, maior do que o Vasco. Ainda assim, o presidente Pedrinho desceu e foi falar com eles. E perguntou a eles o que ele disse hipoteticamente para mim em 2020. Se ele me perguntasse sobre a realidade do Vasco. E eu disse para ele: olha, hoje o Vasco é um time para não lutar, não cair, para lutar para não ser rebaixado. E isso em 2020. Porque hoje o elenco de 2024, agora, dia 2 de julho de 2024, gravando esse programa às 15 horas e 12 minutos, eu digo que hoje o nosso elenco, Esforça, Zé Gabriel, quem mais que a torcida não gosta? Léo, Vitor Luiz, Matheus Carvalho, Cleiton. Esse elenco de hoje não é elenco para lutar contra o rebaixamento. Estou dizendo agora, tá? CPF meu na nota. Em 2020 era, por isso que eu respondi isso a ele. E ele me pergunta: e se um gestor diz isso? Eu falo: eu vou dizer que ele não poderia dizer, porque ele é presidente do Vasco, ele não pode. Ele falou: pois é, o Vasco tem que ser dito com verdade. E quando o Pedrinho vai falar com os representantes da torcida organizada, que se mobilizaram para, num protesto pacífico, darem socos e tapas no ônibus, e eu, até onde eu sei, né, a minha criação começou lá em Santa Cruz, depois passou para Vila Isabel, depois veio para São Cristóvão. Eu não sei aonde um protesto é pacífico quando você soca o ônibus em que estão os trabalhadores, no caso os atletas. Mas esses torcedores que foram fazer esse protesto pacífico ali na porta do hotel, às vésperas de um jogo que se tornaria uma goleada, quando curiosamente eles não entraram no estádio, né? Coincidências da vida, né? Quando as torcidas organizadas não entraram no estádio, o Vasco foi de 4-1. Depois, quando entrou, empatou em 1-1 com o Botafogo. Curiosidade, meras coincidências. Mas o Pedrinho foi lá e perguntou a eles: vocês querem que eu minta para vocês? Vocês não querem que eu traga a verdade ao torcedor vascaíno? Eu estou expondo a verdade. Então, gente, é preciso entender que todo esse falatório que tem por aí,
nesses canais com seus mais de 100 mil seguidores, que tenham muito sucesso, que ganhem muito Pix, muitos superchats, muitas coisas bacanas, possam sobreviver disso. Muito bom, muito legal. Mas que esses canais que dizem que o Pedrinho quer trazer o Vasco de volta para aquele modelo de Vasco que ele vivenciou como atleta e que ele viu ruir, né, na mão de dirigentes que hoje se tornam quase que folclóricos por virarem série da Globoplay. Engraçado, né? É engraçado. Porque aqui a gente tem que abrir um parênteses, né? Logo a Globo, esse canal maravilhoso, né? Projac, estúdios maravilhosos, enfim. Com profissionais competentíssimos em todos os aspectos. Logo a Globo, tão enfurecida pelo gesto do Vasco e do seu então presidente, que manda em uma final de campeonato colocar o logotipo da emissora concorrente, sem a anuência, inclusive, dessa emissora, sem ganhar dinheiro nenhum para isso, pelo contrário, só gastando. A Globo, que depois disso tantos ruídos trouxe ao Vasco, hoje lucra com os torcedores que vão ver a série sobre esse presidente tratado como polêmico. Tratado como polêmico. Um presidente que já é falecido, eu não gosto de falar de pessoas que já morreram, um presidente que eu tenho absoluta convicção, certeza de que no inferno ele não está. Porque se inferno houver, eu não acredito em inferno, mas se inferno houver, lá ele não estará porque o capeta jamais gostaria de uma concorrência à altura. Então isso aí, estamos livres, né, desse remorso. Fechado esse parênteses, o Pedrinho vivenciou, sob a égide desse falecido presidente, as ruínas para as quais o Vasco se encaminhou. 4 quedas para a Série B, 5 Série Bs disputadas, campeonatos de alternância entre Série A e Série B, maior parte do tempo da nossa rodada nos pontos corridos de 2003 para cá, vivenciados na zona de rebaixamento, ou pelo menos o 15º lugar para baixo. Pedrinho vivenciou isso. E tem que ser muito ignorante para ser bonzinho, né? Ou um sujeito de um mau caráter tamanho, e disso, infelizmente, o Vasco está abarrotado, né, nos seus poderes, boa parte da sua torcida também, para ter a disfarçatez de achar que o Pedrinho entrou como presidente para arruinar a SAF e para que ela volte para o associativo. Isso é uma loucura. O Pedrinho, ele quer profissionalizar a relação do Vasco. O problema é que as pessoas acham que uma relação profissional não tem discussão, que uma relação profissional não tem política, que uma relação profissional corporativa não tem egos. Não tem... Gente, vocês trabalham aonde, pessoal? Não me importa se é trabalho como servidor público, se é trabalho como iniciativa privada, se é trabalho autônomo. Quem trabalha sabe que o que mais tem é política. Por isso, quando vieram criticar o Pedrinho, porque ele chamou o Felipe, pelo amor de Deus, gente, eu quando fui dono de agência, eu chamei os meus colegas de faculdade que eu sabia que eu tinha competência para isso, pô. Alô, gente, vamos acordar. Hoje nós temos uma plataforma para recolocação no mercado de trabalho, que é a plataforma ainda mais importante, que é o LinkedIn. E somente 30% das vagas estão abertas, expostas no LinkedIn. Sabe o que acontece com as outras 70% de vagas de emprego, de trabalho, que não estão
na principal plataforma de recolocação no mercado de trabalho, que é o LinkedIn, sabe onde é que estão essas outras 70%? No que indica. Gente, todos esses canais aí que vocês veem, eles são formados por pessoas que foram indicadas, que são conhecidas, ou foram indicadas por conhecidos para trabalharem neles. Como é que o youtuber tal saiu, foi fazer parte do canal tal, o youtuber tal criou o podcast tal, o youtuber tal foi trabalhar na TV tal, foi trabalhar no programa esportivo tal? Porque é indicação, gente. Agora, o Pedrinho tem uma amizade com o Felipe de 6 anos. O Felipe é o atleta que mais títulos ganhou com a camisa do Vasco. O Felipe é um atleta que tem um quê de sucesso absurdo. O Felipe encerrou a carreira dele no Vasco. O Pedrinho tem a confiança de quem se conhece desde os 6 anos de idade. Estão aí às beiras de completarem 40 anos de amizade. E ele não vai chamar esse cara com a visão técnica que ele tem de futebol para ser o diretor técnico dele, e vocês vão chamar isso de nepotismo? Gente, na boa. De gente estúpida, assim, quem está precisando é o Flamengo. Quem está precisando é o Fluminense. Tem gente que está sendo tão estúpida agora nessa relação de Coutinho e Pedrinho que já pode mandar currículo até para a diretoria atual do Corinthians. Porque é absurdo você imaginar que o Felipe não seja um profissional com a competência que teve enquanto atleta. Infelizmente, a Sempre Vasco tirou do ar uma live que eu tive a honra de ser convidado para conduzir. Não sou um apoiador atual da Sempre Vasco, mas já fui. Então, aqueles que quiserem me chamar de amarelo, né? Essa coisa tão pequena do Vasco, né? De chamar de amarelo, de roxo, de não dizer as coisas, né? Aliás, eu acho horrível essa coisa de chamar de rival. Parece que tem medo de falar Flamengo. Sabe? Dá uma grandiosidade pro Flamengo, assim. Não, eu não falo. Eu falo rival. Para mim é rival. O outro termo, então, eu nem utilizo, porque, desculpa, eu sou da Corimba, eu sou da Umbanda. E Maria Mulambo, para quem não conhece, é uma das entidades mais respeitáveis, mais honoráveis que se tem na Umbanda. Então, usar o termo de uma entidade religiosa como essa, no sentido de ofensa, eu jamais faria por uma questão de princípio de religião. Para além disso, há a questão preconceituosa, e sim, quem chama como ofensa os torcedores do Flamengo de mulambos são preconceituosos. Ah, não, mas eu não tenho preconceito, eu tenho amigos que são. É preconceituoso, acabou, tá? Não tô aqui, não tô nem discutindo com você, porque discutindo é te dar a chance de rebater. Eu não tô nem rebatendo contigo. Se você chamou algum flamenguista com interesse de ofender de mulambo, você, inclusive, você está sendo preconceituoso. Como boa parte da torcida do Vasco é preconceituosa, e temos milhares de exemplos, mas isso vai ficar para outra pauta. Então, assim, gente, vamos olhar para o que o Pedrinho está fazendo, né? Sim, eu sei que tem muita gente abismada, porque o natural seria não ter como pagar salários. O natural seria voltar à bagunça. O natural não seria ser o Vasco trazendo o Felipe Coutinho nesse momento, trazendo 2 crias, uma que estava recentemente, outra que dizia que ia vir, enfim, agora vem sob as bênçãos do Felipe Coutinho. Eu sei que tem muita gente esperando que o Vasco não fosse contratar um CFO, um CEO, um diretor executivo com algum tipo de bagagem. Sei que tem gente que acha que o Vasco não vai reforçar mais nada. Mas as contas estão em dia. Os pagamentos estão sendo feitos. O Payet não vai embora. Essas são as verdades que nós temos, tá, gente? Não foi nenhuma fonte quente minha não que trouxe, tá? Nenhuma pessoa próxima que me contou. São as verdades que nós temos
das fontes oficiais do Vasco da Gama, quando o Pedrinho dá entrevista, quando os diretores dão entrevista, é o que se sabe. Então, vamos dar uma maneirada aí nesse ponto, tá? Da relação do Pedrinho com a Vasco SAF. O Pedrinho vai vender os direitos econômicos, os percentuais econômicos da Vasco SAF para uma venda boa. Uma venda boa, tá? E aqui eu faço, inclusive, a minha culpa. Porque eu fui e sou um defensor de que o futebol seja tratado por uma sociedade anônima dentro do Vasco da Gama. Eu votei a favor da mudança no estatuto para permitir que o Vasco construísse uma sociedade anônima do futebol. Eu entendi naquele momento, embora preocupado com a gestão anterior, gestão de Jorge Salgado, de Osório Duque Estrada, de Vitor Roma, de Adriano Mendes, embora eu estivesse muito preocupado, porque eles nunca prometeram nas suas campanhas que eles dependeriam de vender o futebol. Pelo contrário. A promessa que nos foi feita foi que eles levariam 5 anos para colocar o Vasco disputando as 5 primeiras posições de todos os campeonatos em que entrasse. Mas eu entendi que naquele momento a venda deveria ser assodada, ser rápida assim. Porque nós tínhamos uma oposição muito raivosa, disposta a fazer naufragar a possibilidade que nós tínhamos de profissionalizar o futebol. Ficou claro e evidente para todas as pessoas, e para mim também ficou claro e evidente. Eu sustentei a defesa diante dos fatos, inclusive às vezes questionando aquele site lá do Josemar, etc. A gestão da 777. E quando vi que realmente eu estava equivocado, eu faço como eu faço toda a minha vida. Eu vou e mudo de opinião, ponto final. Porque eu não tenho apego a nenhuma opinião. Eu não estou aqui para ter razão nenhuma. Eu estou aqui para ver os fatos. Os fatos para mim não são as contas de Twitter que ficam falando o tempo inteiro. Os fatos para mim são a leitura crítica que eu faço, por isso eu tenho um olhar frio. Por isso eu consigo manejar bem o calor da minha paixão para ter um olhar frio. Vocês não vão ver live pós-jogo aqui, por exemplo. Eu não vou fazer live pós-jogo. E com isso, a gente vai... eu refiz a minha opinião. E vi que a 777 foi uma bela de uma furada. Ao que tudo indica, uma empresa com bastante problemas judiciais aí para se explicar. E acho que sim, acho que Jorge Salgado e toda a sua trupe tem direito ao contraditório e à defesa da situação que vivem. Ok? Beleza. Penso eu que é isso. Agora, entendo que se reclamei demais do fato da venda ter sido assodada, como se comprovou agora, eu não vou exigir do Pedrinho pressa. Eu vou exigir que ele realmente escolha, escute propostas, negocie propostas para entregar uma SAF que seja à altura do que o Vasco precisa. Fechado? Com isso eu encerro meus 2 questões sobre a última pauta. E para finalizar, resumindo essa história. Sempre bom a gente lembrar de música, né? Sempre bom, né? Então, assim, para finalizar, resumindo essa história, essa versão número 1 do Vasco para poucos, né? A gente vai falar um pouquinho e aí vão ser coisa de 2 minutos só que eu vou falar, né? Da realidade do Vasco, que era a terceira e última pauta que eu tinha para esse piloto que eu estou fazendo aqui, em busca da meia dúzia de seguidores. Por favor, não passemos disso, por favor. Então, para finalizar, essa música é linda, né? Resumindo essa história, nós vamos falar da realidade do Vasco, né, gente? Para um pouco de reclamar de postagem. Para um pouco de reclamar sobre postagens de sucesso em outras modalidades que não futebol.
sobre uma eventual dificuldade e falta de posicionamento em assuntos que são, sim, caros ao Vasco da Gama. Gente, eu tive a oportunidade, por um projeto pessoal, sem nenhum custo ao Vasco, sem nenhum custo às pessoas participantes, em que eu fiz e tive o orgulho de fazer, vivenciar São Januário por alguns dias muito próximos. São Januário vive, o Vasco vive. Tem projetos para as crianças, a base está sendo tratada, está sendo cuidada. Tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas de divisões de outros esportes. Tem muita gente trabalhando pelo Vasco, gente. Tem muita gente trabalhando pelo Vasco. Agora, o Vasco não tem condições, nesse momento, de ser atuante em todas as frentes, assumir todas as guerras como ele quer. Não dá. Não dá. Não dá mesmo. Mas tem muita gente trabalhando. Quem tem o prazer e a alegria de, como eu, morar próximo e ter a oportunidade de ser brindado com um projeto de cunho social, e vivenciar São Januário fora de dia de jogos, aquilo ali pulsa, gente. Com gente que ama esse clube, com gente que trabalha para que as coisas aconteçam. A gente viu o basquete, estamos vendo as Minas da Colina aí já garantindo, já tendo garantido o seu acesso à divisão superior, né, a Série A2 do Campeonato Brasileiro. Nós temos, inclusive, entre os atletas em geral do futebol, uma atleta da equipe feminina, a Índia, como sendo a atleta que mais tempo está no futebol do Vasco, dentre todos os atletas de futebol hoje que compõem o futebol profissional do Vasco. A nossa equipe de futebol feminino é uma equipe profissional, não é uma equipe amadora. Estamos vendo futsal, ansiosos pela estreia do Pedro Rocha. Vimos o basquete. Estamos vendo as categorias de base do vôlei voltarem. Natação, equipe paralímpica, equipe olímpica, o judô. Está tendo projetos de jiu-jitsu ali dentro do Vasco para as comunidades, para as crianças e jovens das comunidades. Barreira do Vasco, a Vela do Café, Tuiuti, Arará. Tem muita coisa acontecendo no Vasco, gente. A gente viu a reabertura do Candinho. Então, gente, na hora que vocês forem criticar, e aqui eu não sou ninguém para tolher ninguém de crítica, escrevam o que quiserem. Mas os poucos que me escutam, pensem. Será que o Vasco tem uma quantidade de social media, uma equipe de social media que seja capaz de abarcar todos os temas relevantes e pertinentes ao Vasco? Será que não é válido a gente que está trabalhando com muito ardor, com muito suor, com muito amor a essa camisa, a esse símbolo, a esse pendão, ter o seu reconhecimento nas redes sociais do clube, mesmo sendo de outros esportes, para os quais a maioria dos torcedores que vão à arquibancada de São Januário sequer ligam? Então, gente, cobremos o Vasco, mas cobremos dentro da nossa realidade. Olhemos para a realidade que o Vasco é hoje. Tenhamos a honestidade, não pelo Pedro Paulo, não pela diretoria administrativa, não pelos atletas que estão em campo. Tenhamos a honestidade pelo amor que sentimos ao Vasco da Gama. É isso que eu encerro esse programa número 1. Aos poucos que me virem aqui, se em algum aspecto concordarem comigo, sigam com suas críticas, com ferozes, cobrem com todo ardor. Mas se permitam alguns segundos de pensamento antes de postar, comentar, compartilhar, ridicularizar, mimetizar o Vasco. E assegurem que as suas falas, os seus textos, as suas cobranças, elas sejam honestas,
não a ninguém, mas honestas ao seu amor por esse clube, por essa instituição. Então, finalizando aqui o nosso... Resumindo, então, essa história. Programa número 1. Em breve vamos ter live. E me sigam, que Freud Irônico, lá no ex-Twitter, ou X, como queiram chamar. Para mim sempre será Twitter. Então, no ex-Twitter, estou lá como Freud Irônico. E aqui no canal, lembrando, precisamos atingir a meta de meia dúzia de inscritos até 31 de dezembro de 2024, tá? Não podemos passar dessa meta, muito importante. Esse canal é feito para flopar. Já tem muito canal de sucesso sobre o Vasco aí. Esse aqui não é para ter sucesso, não, é para flopar. Por isso que é Vasco para poucos. Aos poucos que me veem, até a próxima. Saudações vascaínas. Vamos seguir torcendo aqui. O Vasco é de todos, mas esse canal aqui de Vasco é para poucos.